Boa noite, bem-vindo ao meu canal Turismo Brasil. Hoje vamos continuar o estudo, o finalzinho da emenda constitucional número 108 de 26 de agosto de 2020, que nos ajudou a tirar bastante dúvidas sobre as alterações na Previdência Social, regras de aposentadoria, regulamento sobre acidente de trabalho, sobre pensão. Então ela altera a Constituição Federal para estabelecer critérios de atribuição da cota municipal do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS para disciplinar a disponibilização de dados contábeis pelos entes federados, para tratar do planejamento na área social e para dispor sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Fundeb. Altera o ato das disposições constitucionais transitórias e da outras providências. Que além das ponderações previstas na linha A do inciso 10 do caput desse artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação de potencial arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais, a que se refere a linha B do inciso 5 do caput desse artigo, nos termos da lei. Parágrafo 2º, o ato das disposições condicionais transitórias passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 60. A complementação da União referida no inciso 4 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no inciso 5 do caput do mesmo artigo a partir de 1º de janeiro de 2021, os seguintes valores mínimos: 12% ao ano, 15% no segundo ano, 17% no terceiro ano, 19% no quarto ano, 21% e 23% no sexto. Parcelas da complementação de que trata a linha B do inciso 5 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal observar no mínimo os seguintes valores: 2 percentuais para o primeiro ano, 5 percentuais no segundo ano, 6,25 percentuais no terceiro ano, 6,25 no terceiro, 7,5 no quarto, 9 no quinto ano, 10,5 no sexto ano. A parcela da complementação de que trata a linha C do inciso 5 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal observar os seguintes valores: 0,75 no terceiro ano, 1,5 no quarto ano, 2 no quinto ano, 2,5 pontos no sexto ano. Artigo 60-A. Os critérios de distribuição de complementação da União e dos fundos a que se refere o inciso 1º do caput do artigo 212-A da Constituição Federal serão revistos em seu sexto ano de vigência a partir da primeira revisão, periodicamente a cada 10 anos. Então, o repasse de ICMS realizado pelo governo federal para os estados, os estados vão repassar para os municípios essas alíquotas e eles vão revisar em 10 em 10 anos. Transferências constitucionais estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 20, do inciso 3 do caput único do artigo 146, no parágrafo 5º do artigo 153, do artigo 157, no inciso 1º e 2º do caput do artigo 158, 59 e no parágrafo 6 do artigo 212, as despesas referentes ao inciso 14 do caput do artigo 21 e as complementações de que trata do inciso 4 e 5 do caput do artigo 12-A, todos da Constituição Federal. Os estados terão um prazo de 2 anos, contado da data de promulgação dessa comissão, para aprovar a lei estadual prevista no inciso 2º do caput desse do artigo 158. Não é preciso, porque a lei federal tem vigência. Ela tem vigência plena, não precisa de regulação. Mas vai ter ela tem que ter uma lei estadual regulamentando. Essa emenda constitucional entra em vigor na data da publicação e produzirá efeitos financeiros a partir do 1º de janeiro de 2021. Então já está vigente, plena vigência. Ficam mantidos os efeitos do artigo 60 da lei das disposições constitucionais transitórias, conforme estabelecido na emenda 53 e 9 de 2006, até o início dos efeitos financeiros dessa emenda constitucional. Bom, então vamos começar outra já, que é a emenda constitucional número 29
de 3 de setembro de 2000, que ela altera o artigo 34, 35, 156, 160, 167, 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao ato das disposições constitucionais transitórias para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Então a outra, a 108, regula a educação. Essa 108 aqui vai regular a educação, repasse de verba pelo ICMS, tá? A gente sabe que não é um só, nenhum imposto pode ser concentrado para um fim, ele tem que ser inserido na lei plurianual, né, orçamentária, para depois ser repassada. Não tem que ser para a educação. Mas eles deram norte aí, deram diretrizes para isso. Então, vamos ver no que dá. E agora eles estão alterando o artigo da Constituição mesmo. Através dessa emenda constitucional, sabe que a Constituição é flexível. Então ela pode ser alterada por emenda. E ainda tem um remédio, o executivo tem um remédio que é o decreto executivo. Também altera e pode virar também lei complementar, se não for barrado, né, pela Câmara e Senado. As mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, nos termos do parágrafo 3º, artigo 60 da Constituição Federal, promulga a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º, a linha E do inciso 7 do artigo 34 passa a vigorar da seguinte redação. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e do ensino e nas ações de serviço público de saúde. Então ele botou ensino novamente e saúde. Então você tem que ter mínimo para a saúde, né? Artigo 2º, inciso 3 do artigo 35 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35, inciso 3º, não tiver sido aplicado o mínimo exigido à receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Então tem que ter um mínimo aplicado da sua lei orçamentária municipal, lei de diretrizes e metas aí, tem que ter respeitado os alíquotas da Constituição nessa emenda ali. Artigo 3º, ou parágrafo 1º do artigo 156 da Constituição Federal, passa a vigorar da seguinte redação. Então modifica o artigo 156, parágrafo 1º. Sem prejuízo da progressividade no tempo, que se refere ao artigo 132, parágrafo 4º, o imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.